versículo para todo mundo, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. Ela não seca, ela sempre irá falar com o homem, seja crente ou seja descrente, seja um ateu ou seja quem for. A Bíblia sempre vai conter palavras para todo mundo. Amém? Só que eu quero entrar no texto para não tomar tempo. O texto ou o verso que nós lemos fala acerca de um homem que foi ele mesmo quem disse, em vez dele falar o seu nome, em vez dele falar do seu ministério, ele apenas disse: eu sou uma voz que clama no deserto. Enquanto alguém chegou para ele, porque ele ficou famoso na época pregando, chegaram para ele e disse: tu és o Cristo? Ele disse: não sou o Cristo. Então quem tu és mesmo? Um dos profetas? Ele disse: eu sou uma voz que clama no deserto. Eu sou uma voz que clama no deserto. Disse João. No dia seguinte ele começa a batizar no Rio Jordão novamente, e de repente chega Cristo, o Filho de Deus. Quando ele olha para Jesus, ele aponta o dedo, posso conjecturar, e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não entendeu? Quando João Batista vê, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Poucos viram Jesus como cordeiro. Porque cordeiro, quem era um cordeiro? Cordeiro era um animal que costumava ser sacrificado. Cordeiro era levado ao altar para ser entregue ao sacerdote para ser sacrificado. Automaticamente João está dizendo: eis aí aquele que vai ser morto, que vai ser degolado, que vai ser sacrificado. E poucos iriam olhar para Cristo e falar isso, mas ele era a voz que clama no deserto, e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Desde o Antigo Testamento, quando alguém queria se purificar do pecado, quando alguém queria fazer uma aliança com Deus, era de costume pegar um cordeiro, ou quaisquer que seja um animal, e levava até o sacerdote. O cordeiro era um costume maior na cultura de ser levado para sacrificar, principalmente quando se tratava de perdão, principalmente quando se tratava de uma nova vida. Alguém pegava o cordeiro e levava até o altar para sacrificar. Quando chegava lá, o sacerdote que estava esperando, esse sacerdote representava Deus. O sacerdote chegava e avistava a pessoa que ia levando o cordeiro. E quando chegavam os dois, a Bíblia diz que o sacerdote mandava com que a pessoa colocasse as mãos no cordeiro. Naquele momento, toda a culpa que estava na pessoa, todos os erros que estavam na pessoa, todo o peso que estava na pessoa, toda a condenação que estava na pessoa, toda a acusação que estava na pessoa, simbolicamente era transferido para o cordeiro. E depois o cordeiro era degolado, sacrificado.
Porque alguém teria que morrer, porque o salário do pecado era a morte. Pecado, maldição. Pecado é um erro. E agora a Bíblia vai nos dizer que o cordeiro era morto. Só que uma coisa é certa: o cordeiro que era levado não podia ter mancha. O cordeiro que era levado tinha que ser puro. O cordeiro que era levado tinha que ser limpo. A pessoa que ia levando, ela podia ser impura, ela podia ser suja, ela podia ter erros, ela podia ter falha. Mas o cordeiro que ia não, porque o cordeiro é um animal irracional. Ele não tem culpa, ele não tem falhas. Ele também é um cordeiro que não tem mancha. É um cordeiro limpo. E está indo com o pecador. O pecador está andando, o pecador está indo até o altar com o cordeiro. E quando ele fosse para esse compromisso, quando ele fosse para esse propósito até o sacerdote simbolizava Deus. Então ele não ia sem o cordeiro. Ele não podia chegar sem o cordeiro até o sacerdote, porque o sacerdote representava Deus e o pecador tinha que ir com o cordeiro